Num determinado momento da vida, nós percebemos que encontrar uma direção clara e sólida tem mais a ver com reconhecer o que não sabemos e buscar do que efetivamente com aquilo que pensamos saber, e assim abrir espaço para mudança. Em que você se baseia para definir o certo ou o errado? Como que você distingue o bom do ruim ou o bem do mal? Como que você lida com seus acertos quando vê os resultados das suas escolhas? E provavelmente você já errou em alguma decisão ou avaliação e reconheceu e mudou de opinião ou só seguiu em frente? Ou às vezes até justificou achando um culpado ou um motivo que justifique o seu erro. Nós, seres humanos, caminhamos assim, cada um com as suas verdades, achando e decidindo com o seu certo ou errado. A questão é que quando o certo de alguém se depara com o que você acha errado em uma outra pessoa, começam os conflitos, os problemas, as discussões e até guerras começam assim. Platão dá a entender claramente em seus diálogos que a capacidade que temos de nos expressar e falar e ouvir deveria basicamente servir para duas coisas. Diante de uma situação, se eu sei, eu ensino. Se eu não sei, eu aprendo. E nos dois casos, o que possibilita a interação para ensinar e aprender dessa forma é ouvir o outro. O que ensina deve ouvir, compreender a necessidade para se fazer compreender e ensinar. E o que aprende precisa reconhecer que não sabe e ouvir com humildade e está disposto a aprender. Só que quase 2.500 anos depois de Platão, ainda insistimos em usar toda a potencialidade na comunicação para discutir e defender a nossa posição e a verdade que achamos ter e saber. Ouvimos já pensando em responder, em contra-atacar, em argumentar, em justificar, em defender aquilo que achamos que é o que deve ser. E vivemos com a necessidade compulsiva de ter razão nas discussões e fazer com que a outra pessoa não tenha. E não ensinamos com isso e nem aprendemos. Todos os dias nós somos bombardeados por situações que exigem um posicionamento. E nós tomamos as nossas decisões e fazemos as nossas escolhas e agimos baseados nos princípios que temos. Princípios que estabelecemos de maneiras diferentes por meio das nossas experiências, boas ou ruins, reflexões, os traumas, os costumes e hábitos, impostos até pela sociedade e por pessoas próximas, desde a mais tenra infância, e que absorvemos dos nossos pais, professores, dos nossos amigos e parentes. Às vezes adotamos os princípios baseados numa determinada religião, ou nos conceitos de um determinado grupo social, ou até na condição ou modo do lugar em que vivemos. E com isso, quando a situação se apresenta, nós recebemos o estímulo externo e reagimos a ele. Ou seja, diante de uma situação, nós damos a resposta que consideramos ser adequada. O estímulo ele pode vir de várias formas, de um relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, de uma situação corriqueira, no trânsito, de uma tarefa no trabalho, de um bem material que te desperta desejo, de um comentário sobre a roupa que você veste, de uma crítica sobre o seu jeito de ser ou sobre o seu posicionamento político, religioso, da boa ou má ação de alguém que você gosta ou até repugna, do algo ou da ação também que te dá prazer, de um post que você vê na internet, ou perante um ato de injustiça que você presencia ou fica só sabendo. E seja qual for o estímulo que você recebe, você responde baseado nas ideias que você tem e que foi condicionado. Você escolhe, você tem a ação, a atitude que você considera ser a melhor. E aqui começa a dar condição para o entendimento do que eu quero falar. Os princípios que nós temos e que nos compõem é resultante de um conjunto de ideias e diferente para cada um. E, portanto, relativo. Mas é a estrutura que formamos e é sobre a qual decidimos, escolhemos e vivemos as nossas vidas. Então, é o estímulo que você recebe vindo de fora e a resposta baseada no que você é. É o estímulo e a resposta baseada nessa estrutura de ideia que te compõe e que são relativas. Nessa situação, o estímulo e a resposta, eles não estão separados, como é na maioria de nós. Nós vivemos assim. A resposta ao estímulo ela é automática e baseada na estrutura de ideias que te compõem e que é a verdade que defendemos. Não existe uma separação quando a resposta ao estímulo vem da estrutura de ideias. É só uma reação. Agora, presta atenção.
Você quer ser bem-sucedido em tudo que você se propor a fazer? Você quer ter resultados diferentes do que você vem tendo? Você quer prosperar, experimentar e viver uma condição melhor de vida e que os fatores externos e mesmo internos não exerçam em você tanta influência e tenham tanto poder em desestruturar o seu estado psicológico e emocional? Para isso, você precisa abrir espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, descobrir e começar a exercer e usar o seu poder de escolha. Aqui, com esse espaço, você controla a estrutura de ideia e vai deixar de ser tão reativo. Sabe o seu jeitão? Sabe a sua opinião que tanto você defende? Sabe o seu posicionamento inflexível? Ou a ideia que você tem de não ser capaz? Ou não ser bom o suficiente? Sabe aquelas características que você tem que se alguém mexer você estoura? Sabe? Reage a tudo. Se você não tem espaço entre o estímulo e a resposta e suas escolhas são baseadas nessa estrutura de ideia que você pensa que é você e que você está condicionado a ela, os resultados da sua vida são consequência do estímulo que você recebe em conjunto à estrutura de ideias, que é passado, que você não cria e só reage e não permite que você se desenvolva e repete e não prospera e gera até sofrimento com isso. Exercer o seu poder de escolha é estar presente, é abrir espaço entre o estímulo e a resposta. Por aqui é onde as coisas vão começar a acontecer de forma diferente na sua vida. Aqui é o plantio e você escolhe a semente, tanto para mudar a condição de vida e prosperar, como para mudar suas características de personalidade, das quais você hoje é praticamente um escravo. Sabe o seu hábito de julgar a tudo e a todos, ou justificar tudo, nunca assume a responsabilidade? Sabe o dodóizinho que se magoa e se machuca com tudo, ou se vitimiza? Vive dizendo que a condição que está é por causa dos outros, do passado, ou por causa dos pais, ou da crise, e diz: ah, se ao menos eu tivesse tido uma chance, não tive escolha. Sabe a sua mania de ser o melhor e o certo em tudo? Ninguém pode falar nada, que já quer discutir e se discutir, briga. Não recua nunca. Sabe os seus vícios para falar mal dos outros, para comer em excesso, para não fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, por consumismo, coisa que você não consegue controlar e com o poder de escolha que você vai exercer, a sua vontade independente da estrutura mental, que é o que define essas características hoje na sua personalidade e o que te mantém como você é e como você está, e é no simples que muda. Sabe quando você decide que vai fazer uma dieta e sucumbe diante do primeiro doce? Nesse caso, a situação que o doce aparece é o estímulo. E a vontade independente vai abrir um espaço para que a resposta não seja automática. Vai te dar a condição de escolher e dar a resposta certa. Se você se propôs, você vai e faz. É claro que você quer o doce, mas você resiste. Você tem um motivo para isso. E você exerce a fidelidade à sua proposição. É a vontade independente que vai fazer com que o melhor de você saia de dentro de você para fora e exista, para você superar os traços de personalidade, pois aqui é a mudança de caráter, é profundo. Isso é compatível com prosperidade. Eu vou dar exemplo de um tipo de estímulo que recebemos e normalmente reagimos. É quando alguém critica uma característica de personalidade sua. A crítica é o estímulo e aí vem a reação. Dizem que você é prepotente, ou falso, ou teimoso. E o que fazemos normalmente é argumentar e discutir que não somos assim, ou justificar por que fomos assim na tal situação. O que é outra reação? É a sua estrutura falando de si. Enquanto que se você abrir espaço, você olha para o estímulo e analisa. E olha para a sua estrutura e não permite ela reagir. E para começar, isso não te abala. E você começa a ver sentido nas coisas e não ser tão vulnerável. Vendo dessa forma, você separa instantaneamente os fatos de cara porque você já não reagiu. E se percebe que aquele comentário é verdadeiro porque viu que dentro da estrutura realmente tem a tal característica, você não se ofende e até agradece, pois é alguém te ajudando e te mostrando algo que você não estava vendo.
e vai crescer com isso, mudando o seu jeito de ser. E às vezes a vontade do outro é mesmo de te agredir. Mas visto com essa ótica, ninguém consegue te agredir. Você até dá outra face e tira proveito da situação, compreendendo e crescendo. Se a intenção do outro é só te atingir e o estímulo vem agressivo, mas onde ele vai parar se você controlou a estrutura, que não reage mais? E agora você olha de fora. Isso não quer dizer que você vai virar uma ameba e não vai ser duro às vezes, porque é necessário. Mas é ação e não reação. Às vezes só um suave tá bom. Às vezes me perdoa se eu fiz você pensar assim. Ou ainda tá, me mostra quando eu fui assim e eu quero mudar. Você dá a resposta que entende ser a certa, mas não reagindo ao que você foi condicionado. E sim com uma ação advinda e alicerçada em uma existência maior, a sua verdadeira essência, e agora muito mais equilibrada e forte. E mesmo assim, se você conseguir abrir esse espaço entre o estímulo e a resposta, os estímulos externos, eles vão continuar. É a vida, não vai parar. A mudança, ela não vai acontecer de fora para dentro. Não é o estímulo que vai mudar. As coisas vão continuar acontecendo como elas são. Não vai acontecer alguma coisa diferente para você mudar. É preciso que você mude para acontecer alguma coisa diferente. E é a resposta que você dá que tem que mudar e que tem esse poder. Por isso abrir espaço e por isso exercer o seu poder de escolha. Aceita o estímulo que chega e com uma vontade independente dá a resposta certa. A base para existir esse poder de escolha em nós, esse espaço entre o estímulo e a resposta, são princípios absolutos, que são verdades fundamentais e imutáveis. A prudência, a paciência, o respeito, a fidelidade são princípios. A responsabilidade, a temperança, a humildade, a fortaleza, todos princípios. E nós temos deles alguma parte, alguma coisa. Todos nós temos um pouco de paciência, uns menos, os outros mais. Todos conhecemos e sabemos sobre fidelidade e conseguimos ou não ser fiéis. Não só entre casais, mas a fidelidade é uma causa, há um objetivo. Algumas pessoas respeitam até que são respeitadas, mas o verdadeiro respeito é aquele que respeita incondicionalmente, independente de qualquer coisa. É quando você atinge um estado que não permite a atitude do outro mudar a sua forma de ser. O outro, ele pode não ter incorporado o respeito e ser atrevido, agressivo, mas você já entendeu o respeito e dá a resposta certa. Não é o que vem de fora que deve definir quem você é. Você precisa ser independente dos outros ou dos acontecimentos. Princípio é absoluto, não depende de objeto e não muda. Somos nós que expressamos um princípio em parte. A fidelidade, ela é absoluta. O quanto eu sou fiel é relativo. A responsabilidade, ela é absoluta. O quanto eu sou responsável é relativo. Enquanto o quanto eu respeito depender de alguma coisa ou atitude do outro, eu sou relativo. Quanto mais desses princípios você incorporar e ser, maior será o espaço que você consegue abrir entre o estímulo e a resposta. E maior será a sua presença e o seu poder de escolha. Aqui você existe, aqui você está presente. E é aqui que a sua vontade independente vai fazer a diferença. A capacidade de subordinar um estímulo a um princípio e não ao seu condicionamento mental é a essência de uma pessoa com liberdade de escolha. As pessoas que só reagem são os reativos e são levadas por sentimentos, por circunstâncias, condições e ambientes pelo exterior. Quando as pessoas as tratam bem, sentem-se bem. Quando acontece o contrário, assumem uma postura defensiva ou protetora e até agressiva. Constrói a sua vida emocional em torno do comportamento do outro, permitindo que os distúrbios, a instabilidade, a fraqueza alheia as controle e defina quem vão ser, como vão agir e abalem o seu estado emocional. Uma notícia, um desejo, tudo abala, pois usa a sua estrutura de ideia, a qual são condicionadas para dar resposta.
Já a liberdade, ela vem dos valores cuidadosamente pensados, selecionados e incorporados. Mas é preciso coragem para aceitar uma verdade que pode não estar dentro de você. E aí mudamos. Passamos assim, usando um termo até conhecido, a ser pessoas proativas, que são pessoas que criam a partir do estímulo e independente dele. E como seres humanos, assumimos e passamos a ser responsáveis por nossas próprias vidas. E a partir daí, possuímos iniciativa e responsabilidade suficiente para fazer os fatos acontecerem e cumprimos, assim, o nosso dever. O sucesso futuro é consequência inseparável da consciência da qual emanam as suas ações. E toda ação verdadeiramente bem-sucedida se origina nessa região que acabamos de perceber, nesse espaço, e não da estrutura e dos pensamentos inconscientes e condicionados, que são repetições e não criações. Lembrem-se, mesmo proativos, nós continuaremos recebendo e sendo influenciados pelos estímulos externos, sejam sociais, materiais, físicos ou psicológicos, mas a resposta ao estímulo, ela passa a ser uma escolha baseada em valores, em princípios. Enquanto diante das mesmas situações, uma pessoa reativa responde: "Ah, não há nada que eu possa fazer." O proativo, ele diz o seguinte: vamos procurar alternativa. Um diz: "Ah, eu sou assim mesmo e pronto, eu não posso, não mudo." O outro diz: "Sim, eu posso tomar outra atitude." Enquanto aquele fala: "Eles me deixam louco, eles me desestabilizam." O outro conclui: "Eu posso controlar os meus sentimentos." E perante uma oportunidade, um fala: "Ah, putz, se eu pudesse." Já o outro diz: "Eu vou fazer, eu aceito." Essa é a diferença. Os princípios servem como base para um comportamento que vai te levar àquilo que você deseja. E quanto mais você conseguir integrar, mais você vai ter resultado. O certo ou errado de uma pessoa proativa é baseado em princípio. Com princípio, você não é mais um joguete instável. Eles são a sua base. Podem e devem te dar condição para agir em situações similares ou diametralmente opostas. De qualquer forma, a sua ação ela vai ser íntegra e coerente, sempre. E isso vai te ajudar a conquistar os seus objetivos. Cristo resumiu isso de uma forma brilhante em uma parábola, a do homem sensato e o insensato. O homem insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia, na superfície, onde o vento, a tempestade e as ondas tudo abala e destrói. Já o homem sensato, ele cava fundo, encontra e constrói a rocha e constrói a sua casa sobre essa rocha, onde nem a maré, nem as tempestades nada abala. É uma comparação entre você levar a sua vida baseado numa estrutura de ideia da mente extremamente vulnerável e frágil e relativo, ou você se basear em princípio, abrir espaço, viver presente da sua essência e aí sim ter uma vida próspera e plena. Cada um de nós estabelece os princípios de maneira, tempo e grau diferente. E por termos objetivos individuais de início, cada um agrega e desempenha com princípios que correspondem aos seus aspectos. Mas adotar essa postura, sem refletir a respeito, pode e deve ter como consequência agir de maneira inconsciente, o que não resolve. E na realidade, não abre o espaço necessário entre o estímulo e a resposta. Não é obediência que deve surgir. Obediência é fraqueza, é submissão. É um querer acima de tudo que tem que surgir, por reconhecer e apreciar essa ideia. E isso é liberdade de escolha e força para extrair o máximo de si e, consequentemente, o melhor da vida. É preciso ter posicionamento e pensar de forma independente e muitas vezes oposto à grande maioria. É necessário desenvolver uma vontade independente, que é a capacidade de agir livre dos estímulos externos e da reação da mente, mantendo consciência e a lucidez, a fim de fazer a melhor escolha, dar a resposta certa e assim encontrar o melhor rumo a tomar. Enquanto isso não for possível para você, procure refletir sobre os motivos que te impedem. Provavelmente os motivos, são ideias enraizadas. É a mente que te mantém condicionado.
São seus grandes obstáculos para obter tudo aquilo que você quer na vida. E estão bem aí, dentro de você mesmo. Faça 3 perguntas para que você perceba se está agindo ou reagindo e se tem espaço entre o estímulo que chega até você e a resposta que você apresenta, ou se ela é um reflexo automático. E diante de cada situação, da tarefa mais simples à mais complexa que vai vivenciar a partir de agora, seja para algo que você quer, seja numa situação qualquer ou num relacionamento com outra pessoa, use princípios. Faça essas 3 perguntas para você mesmo e decida. 1. Diante disso, o que eu quero? O que eu busco? O que eu espero? 2. O que é o certo diante disso, do que eu quero? Isso que eu quero mantém a minha integridade e me aproxima do que é justo ou corrompe princípios? 3. E agora, o que fazer para chegar ao que você quer e o que você busca, levando em consideração o que é certo e íntegro, que é o que a primeira e a segunda pergunta já te responderam. Mas faça isso com honestidade, humildade e consciência, pois só assim você vai conseguir chegar a uma resposta verdadeira e exercer a sua vontade, a sua liberdade e o seu poder de escolha. E para você saber se está alinhado com princípios, repara se o seu momento presente está bom e se você está tendo prazer e entusiasmo com isso e em tudo que faz. Muitas pessoas esperam que algo aconteça ou que alguém faça e decida por elas. Mas as pessoas que conseguem resultados e as melhores posições nas sociedades, no trabalho ou no meio em que vivem, são os proativos, que são os que apresentam as soluções para os problemas e não mais situações problemáticas. São os que têm iniciativa e fazem tudo o que é preciso, mesmo que o necessário, às vezes, seja não fazer nada. E sempre em harmonia com princípios, para que os problemas ou as situações sejam resolvidos da melhor forma e a vida flua, independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa e de qualquer situação. O mundo pode estar virado de cabeça para baixo e mesmo assim, a única coisa que ninguém e nada pode abalar e que de fato podemos assumir responsabilidade é o nosso estado de consciência. E se você não assume a responsabilidade pelo seu estado de consciência, você ainda não assumiu a responsabilidade pela vida. Hoje é isso. A intenção aqui é uma só, dita de várias formas. Que você se pergunte, que abra espaço, que você reconheça e que se permita. Que você se observe, que você desperte e que queira com vontade esta consciência. E isso é possível para mim, para você, e é agora.